Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. Hoje especificamente eu vou contar a história e você vai ficar sabendo todos os detalhes do hino do clássico 100 Ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas. Hoje eu vou contar a história de um dos grandes sucessos da música brasileira. Me chamo Alexson Marcos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu já peço que você se inscreva, deixe o seu like e conte pra gente quais são as experiências que você está tendo ao saber da história desses grandes sucessos da música evangélica. Aproveite, clica nesse card aqui em cima e confere a história do hino Sossegai, que é o último vídeo dessa série, a história dos hinos que aprendemos a cantar. Tem a história do hino Porque Ele Vive, tem a história do hino Grandioso És Tu, tem a história do hino Mais Perto Quero Estar. É só você conferir que tem isso e muito mais. Hoje eu vou contar a história do hino 100 Ovelhas, aquele que ficou conhecido no Brasil na voz de Oséias de Paula. Porém, essa música ela não é brasileira, essa música ela é de origem mexicana. Muita gente acha que a história, a origem da música 100 Ovelhas está em Lucas capítulo 15, na parábola da ovelha perdida. Na verdade, a música 100 Ovelhas foi baseada em um fato real acontecido e que marcou para sempre a vida de Juan Romero. Juan Romero era pastor, era professor de matemática, era radialista e um dos grandes compositores do México. Na época, no final da década de 60, ele já residia nos Estados Unidos, em uma cidade no Texas. Como pastor, ele presidia uma igreja de não muitos membros. Naquela igreja tinha um jovem chamado Ricardo. Juan Romero, como pastor daquele pequeno rebanho, sabia quem ia e quem não ia na igreja. O jovem Ricardo era muito assíduo, não faltava um culto sequer. Todos os dias de culto, lá estava ele na igreja, nos primeiros bancos para ouvir os sermões, para cantar ao Senhor. Mas, em um dia de domingo, quando o pastor, na escola dominical, abriu a igreja, começou a celebração da escola bíblica, Ricardo não estava lá. Então, chegou a noite, era o culto noturno, era o culto de domingo à noite. Ricardo não compareceu também. Aquele fato deixou o pastor Juan Romero muito intrigado. Afinal, aquele era um crente muito assíduo e com certeza alguma coisa de bom não estava acontecendo com ele. Aí então, movido pela sua visão pastoral, pelo seu chamado ministerial e pelo coração de pastor, lá vão Juan Romero e a sua esposa, ainda na década de 60, numa cidadezinha chamada Locke, no Texas, onde morava Ricardo. E a estrada que dava acesso à casa de Ricardo não era pavimentada. Afinal, ele morava numa chácara e não havia pavimentação. Coincidentemente, naquele dia, choveu bastante e a estrada, como era de chão, ficou toda encharcada. De maneira que, com tanta chuva, acabou causando muitos alagamentos, impossibilitando o pastor Juan Romero de voltar para sua casa. Aí então, ele não teve nenhuma opção e teve que prosseguir até chegar à chácara do irmão Ricardo. Quando chegando lá, com a lama no meio das canelas, conforme ele próprio fala, ele bateu na porta, como se Ricardo já estivesse o aguardando. Ele abre a porta com muita intensidade, com muita surpresa. Juan Romero conta que chegou na casa dele e disse: "A paz do Senhor, irmão Ricardo." Ele não respondeu, ele não disse nada, ele só entrou para dentro de casa e começou a chorar. Aí Juan Romero disse a ele: "Chora, é muito bom chorar, mas eu vim saber por que você faltou ontem à escola dominical, você faltou ontem no culto à noite. Eu fiquei preocupado com você e quero saber o real motivo. Aliás, afinal você é uma pessoa muito assídua, é alguém que tem um compromisso muito grande com a igreja e não falta um só culto. O que aconteceu com você, Ricardo?" Ricardo, em lágrimas ainda, disse que um amigo de infância começou a ofendê-lo, começou a criticá-lo. E ele não resistiu àquelas críticas e acabou batendo naquele amigo de criança com um pedaço de pau. Diante daquela situação, ele ficou tão entristecido por não saber se controlar que ele disse para si mesmo que ele iria abandonar a igreja, que ele não queria mais saber de igreja, porque ele ficou muito frustrado consigo mesmo
Depois de uma longa conversa com o pastor Juan Romero, definitivamente ele recebeu a oração e foi trago de volta à comunhão da igreja, e a vida daquele jovem Ricardo nunca mais seria a mesma. Mas a história não terminou por aí não. Em 1969, já no final daquela década, Juan Romero estava em sua casa quando de repente ele teve uma visão. Ele viu o jovem Ricardo cantando as primeiras estrofes daquela que seria futuramente conhecida como Visión Pastoral. Ele então, abismado com aquela situação, preocupado com aquele fato, entendeu que aquela era uma confirmação do seu chamado ministerial, e a partir dali nasceu a letra daquela que nós conhecemos hoje no Brasil como 100 Ovelhas, ou Visión Pastoral para os mexicanos. Mas se você acha que a história terminou por aqui, ainda não terminou. Conforme eu falei no início, o reverendo Juan era radialista e ele conta que já muito tempo depois desse fato acontecido, enquanto ele estava em seu programa de rádio, no estúdio da rádio, ele recebe uma ligação. Era Ricardo, perguntando para ele se ele se lembrava de um jovem que havia sido visitado por ele em um período chuvoso e uma época em que ele havia pensado em desistir da fé. Aí Juan Romero se lembrou do caso. E Ricardo completou dizendo: Reverendo Juan, eu estou ligando para lhe dizer que aquela atitude pastoral que você teve comigo mudou a minha vida. E hoje, exatamente hoje, eu estou sendo consagrado e chamado para o ministério pastoral. E como essa música veio a chegar no Brasil? O ano era 1973. O pastor Eliseu Menezes e Oséias de Paula fizeram a versão e adaptação para o português de Visión Pastoral, com 2 estrofes. Aquela música marcaria para sempre a história da música evangélica no Brasil e principalmente a carreira do jovem Oséias de Paula. Naquele ano, antes de ser lançado esse disco, ele havia se acidentado em um acidente muito sério, que por um milagre ele conseguiu sobreviver. Matheus Jensen, proprietário da gravadora Estrela da Manhã, por onde o disco seria lançado, ao tomar notícia do acidente do jovem Oséias, convoca todo o Brasil para fazer uma intercessão para que o jovem Oséias saísse do coma. E todo esse anúncio foi feito em um famosíssimo programa de rádio que o Matheus Jensen possuía naquela época e que atingia todos os estados do Brasil. Matheus Jensen convoca o povo brasileiro para orar. E então aproveita e coloca em seu programa musical uma fita cassete que já havia sido gravada, mas o disco ainda não havia sido lançado. E aquela fita começa a tocar. E antes do lançamento oficial daquele disco, enquanto Oséias ainda se recuperava, o disco vendeu muito. O Brasil inteiro comprou. Alguém fala que antes do lançamento oficial, nesse período em que o Oséias se recuperava, o disco havia vendido mais de 1 milhão de cópias. Nós não podemos certificar esse número. A música 100 Ovelhas tornou-se o carro-chefe de Oséias de Paula, com uma letra simples, com uma mensagem simples, com acordes simples também, porém com um conteúdo poderoso, com um conteúdo de transformação. Juan Romero, o compositor original desse clássico, veio a falecer em 21 de julho de 2017, aos 88 anos. Tamanho foi o legado dele para a música evangélica na América Latina. A música 100 Ovelhas, na versão de Oséias de Paula e Eliseu Menezes, já foi regravada por muitas pessoas, inclusive pelo grande artista da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso, Alex Gonzaga do Novo Som, Amanda Vanessa, pastor Vitorino Silva e muitas outras pessoas que já regravaram essa canção e que hoje é uma das mais conhecidas de todos os tempos. Aliás, eu gravei um vídeo há algum tempo falando sobre as músicas mais conhecidas de todos os tempos no Brasil. É só você clicar aqui que 100 Ovelhas figura entre as mais conhecidas da nossa música. E você, tem alguma história com essa canção?
Essa música te faz lembrar de alguém, te faz recordar de um passado distante. Aliás, essa música faz parte da tua história de conversão. Você tem algum testemunho pessoal com a música Sem Ovelhas? Eu conheço uma pessoa que não gosta de evangélicos, ele não gosta de música evangélica também, mas a única música que ele gosta, curiosamente, é a música Sem Ovelhas. Se você tem alguma história pessoal com essa canção, escreve aí nos comentários. Se essa música marcou a sua conversão, escreve aí nos comentários. E se essa história foi interessante para você, compartilhe com alguém que você sabe que gosta desse hino, mas não conhece a sua real história. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a você que tem ficado comigo até aqui. Compartilhe esse vídeo para o mundo inteiro e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Me segue no Instagram, que eu também estou por lá. No próximo vídeo vou falar de um tema teológico espetacular.